Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Camila e hoje a gente vai para a parte 2 do vídeo de luz e sombra. Então, se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui para vocês irem lá conferir, porque vai ser importante. Como eu disse, a gente vai usar os mesmos conceitos que a gente usou no outro vídeo, a gente vai usar nesse, só que agora na aquarela. Então, é necessário que você vá lá assistir e depois volta aqui para ver, então, como aplicar isso na aquarela. Eu comecei, então, trabalhando ali o degradê que a gente fez, o mesmo degradê de cima, aquela faixinha de cima. No grafite, a gente vai fazer na aquarela, porém aqui, para a aquarela ficar mais fluida, eu primeiro molhei o papel, eu umedeci o papel apenas com um pincel e água mesmo, para o degradê ficar menos marcado. Eu falei mais sobre essa técnica no vídeo de técnicas simples de aquarela, também vou deixar linkado aqui para você assistir depois, se você ainda não viu. Fazendo dessa forma vai ficar menos marcado. Bom, na sequência, então, seguindo o mesmo esquema que a gente fez no último vídeo, eu fiz o esboço de todos os elementos, né? O cubo, a pirâmide, o cone e o nosso cilindro e também a nossa esfera, só para eu não me perder na hora que eu for fazer, então, ali na aquarela. E você pode ver que eu sempre vou começar, então, a parte mais escura, mais sombreada do elemento, com a primeira pincelada que eu pegar ali de tinta, que é onde o pincel ele vai ficar mais carregado com a tinta que eu peguei. Então, com o excesso de tinta ali e um pouquinho mais de água, eu faço as outras faces do elemento, que são mais claras por conta da iluminação que tá batendo ali, né? Então, eu vou fazer isso em todos os elementos. Você pode ver que eu fiz isso no degradê de cima, no cubo, estou fazendo isso também na pirâmide, e o cone vamos fazer da mesma forma. E já no cone, ele é uma forma mais arredondada, eu vim fazendo da mesma forma que eu fiz o degradê lá de cima. Então, a primeira pincelada que eu aplico ali no papel, ela é a com mais tinta, e eu vou trazendo o excesso de tinta ali com um pouquinho mais de água para as partes mais claras, da mesma forma que eu vou fazer no cilindro e na esfera também. Depois disso tudo eu vou deixar secar para poder fazer a sombra projetada no chão desses objetos, né? E eu fiz isso com uma cor o preto, né? Eu fiz isso com um preto bem aguado, com bastante água, para ele me dar esse tonzinho de cinza bem clarinho, e a gente tem um efeito bem sutil, bem legal. Eu fui fazendo a projeção igual a gente fez no outro desenho, aí eu fiquei um pouquinho sem espaço, mas não tem problema. Acho que deu para entender bem como que ficou no final. E para exemplificar, então, já aplicando em cima de algum objeto, eu resolvi fazer dois objetos bem simplesinhos pra gente começar a entender. Você pode ver que eu fiz exatamente a mesma aplicação de onde é mais sombra no objeto, se é a primeira pincelada ali no papel, e aí no caso eu tô fazendo o limãozinho, então eu dei várias batidinhas pra gente ter aquela textura bem granuladinha, né, da casca do limão. E aí eu fui deixando a parte mais clara com menos tinta e aplicando mais tinta na parte, então, mais sombreada do limão. E a folhinha que eu fiz também, a primeira aplicação que eu faço é onde vai ser a parte mais escura ou mais sombreada ali da minha folha, e depois eu só venho com excesso de tinta e sempre aplicando um pouquinho mais de água para ficar mais diluída, para ter um efeito, uma transição bem sutil, bem suave. E eu apliquei também, nesse caso, só um pouquinho de verde-limão nos pontos mais claros, pra gente ter um pouquinho mais de profundidade, porque misturar tons ajuda bastante nisso. Depois eu também vim com um verde um pouco mais escuro para intensificar as sombras. E depois que secou, eu vim dando acabamento com a caneta de gel branca pra dar mais vida, assim, mais iluminação para esse desenho. E fica um efeito bem interessante quando eu quero algo bem brilhante. Eu sempre venho com a caneta de gel, que ela vai ajudar muito nesse efeito. Bom, e esse foi o resultado dessa primeira parte do desenho que a gente fez, então. É exatamente o exercício que a gente fez no outro vídeo, mas em aquarela. E agora eu resolvi trazer mais um exemplo para vocês, um exemplo
bem simples, eu fiz esse desenho bem rápido. Eu já vim com esboço, vocês podem ver que eu utilizei essa foto aí que tá do lado como referência, principalmente para referência de luz e sombra na imagem. E eu vou mostrando então para vocês como é que eu fui aplicando aí. Não tem muito segredo, eu não usei muitas cores, nem muitas camadas nesse desenho. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar quando a gente tá fazendo um desenho é que dificilmente ele vai ficar exatamente igual à referência que a gente tá vendo. O realismo, ele é um pouco mais complexo, assim, não é muito o que eu faço, eu não sou muito a pessoa do realismo, mas às vezes a gente acha que arte é só quando a gente consegue fazer uma cópia perfeita, mas não sei, se eu quisesse uma cópia perfeita da imagem que eu tô vendo, eu simplesmente imprimiria a foto e colocaria num quadro, e não é essa a ideia. Então a arte, ela tem muito disso, de transmitir a ideia. Eu acho que o mais importante do que ficar perfeito e extremamente igual à referência que a gente tá fazendo é você ter ali a sua expressão artística, né? Porque senão também eu acho que acaba perdendo o sentido de tudo. Então, basicamente eu usei duas cores nesse desenho, que foi esse tom de rosa e um tomzinho de preto bem diluído também, para fazer o cinza ser mais, intensificar um pouco as sombras. Esperei secar entre uma camada e outra, sempre é o mais importante da aquarela. Fiz uma manchinha de base como se fosse a mesa que a gente tá vendo, e a caneta de gel branca, ela serviu também para dar aqui uns pontinhos de luz mais intenso, onde eu acabei cobrindo com a tinta e não queria, porque geralmente os pontos de luz a gente dá com o próprio tom do papel. Então é super simples, eu acho que a gente não precisa ficar preso em nenhuma ideia. O mais importante de toda a arte é se divertir e fazer a sua expressão, sabe, no papel. E acho que é isso que é o mais interessante. E é isso, gente. Esse foi o resultado, então, do desenho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários o que você gostaria de ver por aqui e deixar o seu like também. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!